Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Muito bem-vindo ao The Tops Podcast. Estamos aqui mais uma vez reunidos para festejar a cultura pop, né? Então vamos hoje também com meus camaradas aqui. Eu sou Marco Pérez, também aqui com Fernando Anuziato e o Vander aqui também com a gente. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio. Antes de mais nada, pedir para vocês aquele joinha, aquela curtida e fazer todo o possível por nós nas mídias sociais para que nós possamos crescer este canal, este humilde canal, certo? Hoje vamos falar das lorotas da cultura pop, né? As maiores lorotas da cultura pop, aquela que contaram para você, você acreditou, mas não era verdade. Né? Não sei, né? Não sei. Algumas não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Quiçá Michael Jackson não seja o seu vizinho de porta. E do outro lado esteja Elvis Presley. Talvez, quem sabe? Elvis has left the building. Exatamente. Então pode ser que você seja vizinho de Michael Jackson e não saiba, né? Porque tem uma galera aí que fala que ele tá vivo e que viu ainda, né? É uma coisa fantástica. Então hoje vamos falar dos maiores boatos da cultura pop, né? Cada um fez a sua lista, daqui a pouco nós vamos passar as nossas listas individualmente e após isso vamos tentar formar um link dos maiores boatos, das maiores fake news. Não posso falar que é fake news, porque não se sabe se é fake. Verdade, perdão. Então, dos maiores boatos da cultura pop que possamos ter aqui. Beleza, senhores. E aí, o que vocês têm a me falar sobre os boatos da cultura pop? A mente humana é fértil ou não? Bora lá, Fernandinho! Sempre eu aqui, pô. Desculpa, você queria que eu começasse com o Vander? Não, Vander! Cara, eu acho que é um tema interessante esse aí, porque lógico que cada um vai falar um pouco aí da sua lista, né, do que separou aí do que considera mais interessante de, como você disse aí, de teoria da conspiração ou de boato, de fake news, seja lá como a gente pode chamar, né? Mas é um tema legal porque, cara, eu tava pesquisando, tem muita coisa louca, muita coisa que você fala, às vezes faz um certo sentido até, né? Então, é bem interessante. Aí, cara, a gente acho que separou coisa bem legal aí, vamos ver o que tem temos. Aquela teoriazinha da conspiração, sempre né? Sempre tem, cara. Sempre tem. Né? O homem não pisou na lua, as torres gêmeas jamais caíram, então por aí vamos, né? Beleza. E aí, Vander, qual que é a sua impressão sobre... A pergunta é, qual que é a sua impressão sobre as mentiras e sobre a imaginação do ser humano? Aqui eu acho que você disse a palavra mais perfeita, fértil, mas fértil no sentido de ter um monte de merda, adubo. Porque tem umas coisas, cara, que é sério, é muito foda. Mas ao mesmo tempo é muito legal, porque às vezes você vê, tem várias motivações, né, para a boataria se espalhar. Às vezes é alguém mal intencionado mesmo, que joga uma coisa e espera para ver o que rola. Às vezes é aquele tipo, sabe, você me fala uma coisa, eu vou falar pro Fernando, eu já coloco uma coisinha, um detalhezinho a mais. Exatamente. Aí o Fernando vai passar isso para frente e já tem. E aí a coisa toma uma proporção que tem muita boataria que começa sem você fazer a menor ideia no que vai dar. Eu diria para você que telefone sem fio é uma brincadeira psiquiátrica. Total. Se é que você me entende. Então, até quando eu estava procurando, eu até pensei assim, tem as clássicas, as homéricas, eu pensei em pegar algumas coisas mais do cotidiano. E
assim, separar por temas. Então eu peguei algumas coisas de filme, de música, de esporte, mas assim, todas em comum tem essa doideira Eu de... percebi quando eu li as nossas listas que somente eu pus talvez uma das maiores, não vou falar fake news, vai, mas uma dos maiores boatos da história, e só eu coloquei dentre nós, que é o Monstro do Lago Ness. Talvez porque não. Eu acho que ele não estava na cultura pop, mas ele virou da cultura pop, né? O boato foi tão repetido que ele virou cultura pop, né? E eu coloquei porque eu acho que é um dos maiores. Os caras gastaram, teve os caras aí que gastaram milhões para ficar olhando o lago, fazendo filme no lago, e com uma câmera debaixo do lago, e nunca pegaram porra nenhuma. Essa que Nossa, é a tinha umas fotos, eu lembro de moleque ver programa no Fantástico. Sim. Era tipo, tinha um vulto. Falaram que tinham visto um negócio que parecia um brontossauro na porra do lago. Puta pescoço grande. Né? Só que assim, brontossauro não respirava debaixo d'água. Eu acho que o pé grande e o Monstro do Lago Ness aí seriam realmente as duas, talvez assim, maiores. O Chupacabra também. Mas eu acho que eles são talvez as maiores e mais longevas nesse sentido de... porque ainda hoje você tem lá, você pega na Discovery lá, ainda tem umas coisas lá de tipo, em busca do pé grande, né? Você tem essas merdas assim que ainda tá de pé essa história, assim, que é a porra de uns seriados que nunca acaba. Você nunca vê mas o lógico, final. porque não tem, né? Acaba como? O cara tem que achar a porra do pé grande pra acabar, né? Não vai acabar nunca. Então, tipo alienígenas do passado. Eu não conheço nem do presente, nem do futuro, caralho. Não sei por que eles vivem escondidos. Não tem. É verdade. Tem uma cena que é muito legal do MIB, que ele começa a mostrar quais são os alienígenas. Então tá o Michael Jackson, ele não morreu, ele só voltou pro planeta dele. Sei. O Elvis. O Elvis, Dennis Rodman. É quase isso. Essa é uma parte do filme que eles acertaram na mosca, não tenho dúvida disso. E vou perguntar para vocês, qual desses vocês acreditavam ou acreditaram por um certo momento? Tem algum que vocês caíram? Eu caio em todos. Eu sou um crédulo, antes de mais nada. Mas eu acho que assim, não é nem uma questão de cair, mas eu acho que acaba sendo interessante, né, cara? Eu acho que assim, alguns casos eu acho que assim, tem uma... Porque assim, queira ou não, ainda tem uma... tem um fundo que é meio... de curiosidade mesmo, né? Então assim, o cara fala um bagulho e você fala, porra, né, cara, esse negócio, será que é isso? Pô, eu lembro assim, de moleque, até uma que eu trouxe aqui do Dark Side of the Moon com o Mágico de Oz. Eu trouxe também. De eu ter a fita e ter o disco e pôr os dois lá, ficar esperando o terceiro rugido do leão pra ver se rolava e tal. Porque, o negócio você quer ver, né? Mas é que tem certas coincidências. Checagem de fatos. Tem uma certa coincidência, mas o Floyd, tanto David Gilmour, pelo menos os dois principais do Floyd, né? Não vou falar tanto do Richard Wright e do batera, que são caras que menos... Mas o Gilmour e o Waters, os dois negam isso veementemente. Mas é uma puta coincidência. Não, mas o próprio Wright deu entrevista falando que eles nem tinham cópia do filme, nem tinham visto a porra do filme, o caralho, tipo assim... Né? Lógico que a gente vai se aprofundar, mas assim... É meio você ouvir os discos da Xuxa ao contrário pra ver se ela tá falando do diabo. Entra meio nesse padrão, né, cara? Então... E as pessoas adoram. Às vezes você acaba criando conexão do nada. Isso que é legal. Acho que a construção da porra, da boataria é mais legal às vezes que a própria boata. Porque às vezes você tem duas coincidências que basta pra...
Puta, eu não vou lembrar agora exatamente qual, mas tem um episódio do Rick and Morty que é quase todo calcado nisso. Eles vão para um planeta X, aí, sei lá, o Morty tropeça numa pedra, cospe e vira uma religião, umas coisas absurdas. É uma série de coincidências que as pessoas acham, porra, nossa, mas se isso aconteceu é porque, cara, é muito legal. Mas é o Duna, né? Tem um exemplo. O Duna 2 lá, não sei quem assistiu, mas assim, não sei se o Marcão assistiu, a segunda parte do Duna, mas é um pouco isso, né? Que é o cara fala um bagulho lá, o cara, é o... Ledib, né? Sei lá, a porra do cara. O Adib. Então é um pouco dessa pegada, né? Então você fica tudo... Você força a barra, né? Porque quando é uma coisa que você concorda ou que você gosta, você força a realidade a se adaptar àquilo que você quer. Exatamente. E às vezes... Vocês lembram daqueles quadros dos meninos chorando da década de 80? Que os caras falavam que se virasse ao contrário, você tinha o capeta lá, né? Tinha que era de um lago, aí, se virava, era uma cara de demônio. Cara, aí minha tia morava com a minha avó, eu era criança, eu entrei no quarto da minha tia tinha comprado uma porra desses quadros aí. Eu olhava, eu não fiquei um minuto na porra do quadro. Pariu, se fuder. Não, e tem umas coisas que nem o Fernando falou que eu acho muito legal, que às vezes o boato ou a lenda urbana é uma coisa, mas é tão evidente que ela não é de verdade que fica mais interessante você descobrir, tipo, quem que fez essa porra? Da onde que surgiu isso? Eu tenho uma dos meus eleitos, né, depois aprofundo também, provável foi o primeiro meme que existiu na internet. Pode falar. É sobre o 11 de setembro, o turista acidental. Não sei se vocês lembram. Lembro. Tinha as fotos. A história é muito legal, cara. É muito ridícula, é tão estúpida. E as pessoas piraram naquela época de um jeito. E ainda não tinha... nas mídias sociais, era meio que por e-mail que o negócio... E nem existia IA, hein? Não existia IA. Mas sempre existiu. Sim, e depois depois eles começaram a pôr, tipo assim, outros bagulho, né? Então tinha assim, sei lá, é por isso. No furacão, qualquer coisa. Porra, aí tinha o cara, eles falavam, os caras... que ainda, assim, os caras até tentaram fazer uns estudos, mas provavelmente... é o primeiro meme. Sim. Começou de uma boataria, de uma doideira. E teve o link, inclusive, com o filme do Corpo Fechado, né? Tinha uma galera falando, esse é o cara do Corpo Fechado. Total. Não, e eu lembro que, porra, teve uma comoção, as pessoas, sabe, tipo, puta que pariu, coitado. Teve há pouco tempo, que não é de cultura pop, que passou no Fantástico, cara. Que era aquele negócio do hospital lá do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que ficava batendo a porra da porta. E depois os caras foram lá e viram o fio de nylon, que o cara ficava puxando, e o cara filmando a porta batendo. Não sei se vocês lembram disso. Nem lembro disso. Passou no Fantástico, cara. Pô, e aí, os espíritos, não sei o quê, né? Assim, padrão loira do banheiro. Padrão loira do banheiro, né? E aí depois os caras foram lá e descobriram lá que tinha um preguinho no pé da porta com um fio de nylon. E alguém ficava, enquanto o cara filmava, alguém ficava puxando. Cara, é fantástico. Os caras... Você não viu aquele moleque lá? É um adolescente aí que... Ele pregava, falava para as pessoas pararem de tomar remédio. Nunca foi denunciado. É que religião também tem muita dessas coisas. Sim, o Pastor Mirim lá, sei lá que porra. Mas cara, é esse? Como tem crédulo nesse mundo? Eu vi um cara falando, eu achei muito legal. Ele falando, porra, se você... Porque teve casos assim, né? Falou, se você tem câncer e você acredita num moleque de 14 anos que fala para você parar de tomar o remédio porque você vai se curar, câncer é o menor dos seus problemas. Mas aí a gente vai entrar numa celeuma meio complicada, porque
o que eu quero te dizer, eu não tô nem colocando do que é verdade e o que não é verdade. Mas eu tô colocando, não é que eu acredite no moleque de 14 anos, porque aquele moleque, do jeito que ele fala, eu queria ficar 2 minutos com ele fechado dentro de um quarto, que ele ia sair diferente. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se a fé salva e o cara com uma fake news te leva a ter fé e você salva, né? E aí eu não tô falando nada de fora para dentro, tô falando de dentro para fora, tá? Do inside para o outside. Quer dizer, aí você fica uma pergunta, né? Essa é uma pergunta que a gente, que sempre valeu a pena acreditar na fake news para ser salvo? Sim, É sim. claro que sim, entendeu? Quando você fala de religião, é uma coisa muito complexa, cara. Entendeu? Inclusive, acho que a gente nem deve entrar nisso aqui, Não, porque não não. podemos fugir. Mas é um negócio complexo isso, né? É um negócio. A fé das pessoas é uma coisa É, o poder da foda. autossugestão. Exatamente. E feito por uma fake news, não importa. Sim. Entendeu? A fagulha foi uma fake news. Mas voltando à cultura pop aqui, vou puxar a linha da pipa aqui, senão a gente voa pra cacete, né? Então, outro caso muito emblemático é o Paul is Dead, né, cara? Paul is Pois Dead acho que é um Dead dos maiores, né, cara? é Eu um acho que, negócio. sim, da Eu não cultura... sei como não fizeram um episódio de Arquivo X com essa história. Que ia ficar maravilhoso. Porque tem Guerra dos Mundos, né? Que também começa com uma fake news, a história da Guerra dos Mundos, né? Que é interessante, ninguém listou também, mas eu tô lembrando agora a história de Guerra dos Mundos, que o cara foi no rádio, falou que. Eu listei. Você Orson listou? Welles, Então, perdão. Se você listou, perdão. 1938. Essa é Isso. Orson maravilhosa. Welles, cara. O cara vai no rádio e começa a falar lá Porra, e muita gente acreditou que o mundo tava sendo invadido, cara. Cara, sério, eu juro, eu queria voltar no tempo para ver. Porque essa é a minha primeira. E já posso já entrar na história? Não, depois a gente vai para esse. Tá, então depois eu Não dá aprofundo. spoiler. Não, mas você pode entrar na história, isso sem Não, problema porque assim, nenhum. foram 6 milhões de pessoas que Isso, ouviram. isso. E no começo, ele meio que fala que não é algo tão sério. Ele deixa meio dúbio. Só que metade da audiência começou a ouvir depois, e não pegou o começo. Sim. Então as pessoas, sério, teve gente que entrou em pânico, que saiu de casa correndo. Cara, foi muito, Fecharam muito estrada, louco. parece. Tinha gente Foi, fugindo, fecharam estrada. O foi, cara fez foi foda. A estardalhaço. polícia quase colocaram o Sim. exército, a Guarda Nacional nas ruas. Muito louco. É. E tem aquelas que não são, que realmente o Fernando tem razão, que não são fake news, mas nunca vão ser confirmadas e a partir de uma história se cria uma lenda depois daquilo, né? Então, Total. um caso é o cara que foge lá de Alcatraz, né? Que o cara foge. Agora apareceram uns caras que tem foto do cara aqui no Brasil. Sempre pro Brasil, né? Os caras vêm sempre pro Brasil. E tem foto do cara aqui no Brasil. Eu tava vendo de um desses programas aí que você acabou de citar, Fernando, da Discovery, qualquer coisa, Aham. Discovery. History Channel, qualquer coisa É, dessa. sensacionalista, Discovery Sensacionalist, tá ligado? Que o cara veio parar aqui no Brasil e tem foto do cara, mas você não sabe se é o cara, porque o cara tá diferente, sempre uma foto distorcida. Na verdade o cara simplesmente pode ter morrido na Sim. porra da travessia, né? Mas tem aquele caso do avião, do cara que roubou o banco nos Estados Unidos também, entrou dentro do avião e pulou de paraquedas, sequestrou o avião. Essa é genial também, cara. É genial. É. Mas nunca acharam o corpo do cara. Porra, mas. E aí? Né? E aí? Quer dizer, é uma lenda urbana criada após uma verdade, né? É Sim, isso que eu tô sim. falando. Você tem uma fagulha, que é a fuga do cara. O cara conseguiu fugir de Alcatraz, ou o cara conseguiu pular de paraquedas Isso. num avião Esse é o comercial. D.B. Cooper, o nome desse cara. É isso aí. É isso aí. Essa história aqui no Brasil não é tão famosa, mas nos Estados Unidos é famosa pra caramba, Sim. né?
Não sei se o Vander conhece essa história. Eu lembro meio por cima, assim, mas é famosa. É um cara que rouba um banco. Me corrija se eu estiver errado, Fernando. O cara rouba um banco, entra dentro de um avião comercial, tá dentro de um avião comercial, pede, sequestra alguém ou qualquer coisa do tipo, manda abrir a porta e pula de paraquedas com todo o dinheiro. E esse cara simplesmente sumiu. Nunca acharam o corpo, nunca acharam nada. Entendeu? E daí vem uma puta de umas histórias, porque o cara foi visto não sei aonde, porque depois ele foi visto no sul do país, depois no norte do país, sabe? Aquelas coisas assim. Bem, que já fizeram de filme com um tema parecido. Sim. O cara teria sequestrado um avião, né? E aí eu não sei se ele roubou um dinheiro que tava no avião, alguma história dessa aí, mas é isso, aí ele pula do avião e ninguém mais tem notícia do cara e... Ninguém sabe se o cara tá vivo, se o cara tá morto. E é isso. Né? O cara botou um paraquedas lá e pulou, velho. É muito doido, né, cara? Vai entender, né, cara? E aí o poder da mente humana, eu sempre falo que o grande problema é o poder da mente humana. Tem muita gente, a gente fica discutindo política, futebol, sexo, carnaval, e na verdade só tem uma cagada, é o ser humano. O ser humano é fantástico, né? Assim, às vezes, quando você não entende alguma coisa, inventa. Se você não tem uma explicação, você começa a inventar. Cara, em qualquer área. Cara, sei lá, o policial não consegue prender alguém. Paranormalidade. O cara evaporou na frente. E aí vai. Mas eu acho que nesses casos aí que a gente, principalmente que a gente vai abordar aqui, que é de cultura pop e são coisas até de conhecimento meio... de grande parte, né, das pessoas. Eu acho que é um pouco até mais que isso, Vander, porque assim, são coisas que eu acho que entra numa questão que é assim... que até uma coisa que o Marcão falou, você começa a ver uns detalhes ou umas coisas... E você meio começa a procurar explicação em coisas que não tem explicação. Tipo aí, você fala assim, por que o cara... o cara fez uma referência numa música porque ele é um satanista. Porque não, o cara só escreveu uma música, entendeu? Tipo isso, você cria as conexões. Sei lá, o Starway Naquele to Heaven dia do tava Led chovendo, então, ponto, já... Starway to Heaven lá do Led Zeppelin é uma viagem pro inferno, qualquer merda dela. Tipo assim, cara, não é, o cara só escreveu uma música em algum momento e foda-se, entendeu? Eu diria que 80% das interpretações de letra de música, seja ela na língua que for, você tá errado. Exatamente. É bem isso, Marcão. Tem uma história, não está na minha lista, mas eu lembro de uma história, talvez vocês saibam também, que tem uma música do Rolling Stones que chama Andy. Sim. Essa música falam que foi feita por causa a mulher do Bowie, chamava Andy. Sim, eu sei dessa história. Eu não sei. E aí o Keith Richards falou que não tem nada a ver, que ele que fez essa música e que ele estava numa clínica internado por overdose e que ele estava muito louco e na mesma clínica a mulher dele olha aqui, só Keith Richards mesmo, a mulher dele estava na maternidade tendo um filho, né, o filho deles, e que ele começou, ele falou, eu estava numa doideira e eu comecei no meio dessa doideira a cantarolar. E veio na cabeça, Andy, não tem nada a ver com a mulher do Bowie. E todo mundo, até pouco tempo atrás, as pessoas, tem gente que ainda acha que tem alguma coisa a ver, porque ela pegou o Bowie e o Jagger pelados juntos. Exatamente, Assim como Lucy in the Sky with Diamonds é escrita para o filho mais velho do John. O Paul escreveu para o filho mais velho do John. Não tem nada a ver com LSD. Não que eles não tomassem. Todo mundo é LSD. Não que o cara eles não tomassem. Mas não tem absolutamente nada a ver com LSD, cara. Pelo menos o que o Paul diz, né? O Paul diz que não, foi uma coincidência, né? Ele escreveu para o primeiro filho do John, cara. Não tem absolutamente... as pessoas criam as conexões. Sim, Cara, é bizarro, cara, é bizarro.
Cara, você lembrou bem da Loira do Banheiro. A Loira do Banheiro também puta, é tudo muito bizarro, cara. É tudo muito. Cara, eu tinha medo da loira do banheiro. Eu cheguei a ter medo um determinado momento também da vida. Mas você sabe o que é mais interessante de tudo? Que eu tive um determinado momento, eu tive medo e meu filho também, Ah, sim, porque. Sim, sim. né? Aham. Com aí, Percorreu gerações, né, a história. Porra. exatamente, entendeu? A história continua Velho aí. do saco e loira do banheiro é atemporal. O velho do saco nunca caí nessa do velho do saco, mas a loira do banheiro eu cheguei cheguei. É, porque tinha os moleques mais velhos, os filhos da puta ficavam dentro do banheiro e começavam a gritar, molecada. Que eu estudava num colégio que era do primário, né, na minha época era primário e ginásio, né, não é fundamental. Na E minha também. os caras, então, eram um moleque de 6 e os outros de 14. É óbvio que você vai zoar os menores. Então era a loira do banheiro, eu tinha certeza que ela ia me pegar, filha da puta. Essa história do disco Corrido ao Contrário da Xuxa aí também é fantástica, né? Porque a história começou no disco do Kiss, aí do disco do Kiss passou pro disco da Xuxa, até que chegou na Xuxa, né? Os Xuxa caras têm. satanista é muito bom, cara. Puta que eu Não, pariu. o melhor é o Rafinha Bastos tem uma piada muito boa sobre isso, né? Que ele fala assim: imagina a galera no inferno ouvindo o disco do diabo e começa a correr ele invertido e começa a ouvir Lari. Puta que pariu. Mas se é o propósito do inferno, né? Você sofrer o resto da eternidade. É bem possível. Caralho. Então, cara, de rir. Apesar que existe essa história, existem algumas mensagens. Não é subliminar, o Engenheiros do Havaí tem uma, né? Eu não sei que música que era, não vou lembrar, nem gosto de Engenheiros do Havaí, deixar bem claro isso. Porque é estigma, né? Gostar de Engenheiros do Havaí é estigma. E se alguém gosta, lamento, é uma merda. Tem um disco que ele fala que se você correr ao contrário em um determinado momento da música, ele faz uma brincadeira, ele fala assim, por que você tá rodando isso ao contrário? Sim. Né? Alguma coisa Mas nesse os sentido. próprios Beatles têm, né? É que a gente vai falar É, aqui, mas é, tem nos discos dos Beatles tem também. Que aí eles pegaram é. essa história do Paul e falaram, cara, Já que estamos aqui, já que né? estamos aqui, vamos embora. Beatles é grande também por causa disso. Os caras criaram um universo próprio, né? Exatamente. Os caras criaram um universo próprio. É legal. Dinheiros do Havaí, tanto pra frente quanto pra trás. Não, Pra mim é bosta, satanismo não, puro, meu. Tomar no cu. Obrigado, mano. Não me deixa sozinho nessa. Se tiver Sério, não. haters aqui, os Eu caras vão sou, xingar. eu Você não sou, gosta de olha, me dinheiro. desculpa. Não precisa pedir Você desculpa, lembra de não. Sobrinhos do Ataíde? Ô, você lembra? Você Claro. lembra que eles tinham um quadro que tinha o pequeno Wilbur e que ele Lembro. era Wilbur, torturado? Eles pequeno colocavam Wilbur. engenheiros. Wilbur, É o pequeno Wilbur. Eles colocavam engenheiros do Havaí pra torturar ele. Não, por favor, não! Engenheiros não! Cara, pra mim era É bem por perfeito. aí, cara. Puta, eu acho porre. Tamo voando de novo. Deixa eu trazer a pista pra É. cá. Vamos voltar pra cultura pop aqui. Beleza, vamos falar os nossos. Alguém tem mais alguma coisa para ser falada Não, acho que é isso ou aí. qualquer coisa? Então vamos para as listas, né? Fernandinho, posso ler as listas de cada um aqui? Pode. Então, deixa eu pegar aqui na minha mente. Deixa eu pegar aqui na minha mente, né? E vamos ler aqui as listas de cada um. Vamos começar com a minha lista, que foi o primeiro, né? Então, Paul is Dead, Michael Jackson e Elvis vivo, O Monstro do Lago Ness, Mágico de Oz, Pink Floyd, né? Outra que é boa, que é a Coca-Cola, a Coca com cocaína, né? Que tem cocaína na fórmula, por isso que as pessoas se vestiam. Essa é uma meia-verdade, né? Você sabe dessa história, né? Porque lá nos primórdios, lá O atrás, xarope. o xarope tinha, sim, cocaína, né? E outra que também é bem... os caras que fazem os Simpsons, os caras preveem o futuro.
De certa maneira, também é verdade, mas não que seja alguma coisa extrasensorial, é simplesmente lógica com um pouco de sorte, talvez, né? Sim, Assim, De Volta para o Futuro 2, É, exatamente. a Trump é. Tower lá, puta, aquilo é muito perfeito. A lista do Fernandinho com The Dark Side of the Oz, né? Que é a mesma coisa da minha. Paul McCartney is Dead, diz Djavan pro Flor de Lis, essa é boa também, né? Essa é bem nacional, Essa, né? trouxe uma nacional pra É. ter. Esse Kubrick Fly Me to the 2001 e o Killer Trigger, o apanhador do campo de centeio. Vamos falar dessas duas aqui, Fernando. Quer falar um pouco dessas duas Vou aqui? falar. Porque não é todo mundo que conhece. Se quiser Sei. falar agora, é um bom momento. Bora lá. Essa do Stanley Kubrick eu acho, cara, muito foda, porque assim, é muito bem elaborada essa, cara. Essa, assim, é sensacional. É, assim, basicamente os caras falam que o homem não pisou na Lua, né, com Apollo 11, porque deu uma merda lá na viagem. Então o Kubrick teria filmado em um estúdio. Na viagem deles ou da Não, não. espaçonave? Eu tô zoando, É. tô brincando. Então o Kubrick teria filmado esse pouso, né, fake, num estúdio. Tem até o lugar do estúdio aqui, depois eu vejo aqui, mas eles falam, sei lá onde é. Então, assim, eles teriam filmado esse pouso na Lua e quem dirigiu foi o Kubrick, porque ele teria conhecimento lá de 2001 e tal. Então, cara, eu acho, assim, muito Pelo foda. menos é um puta diretor. Não, puta Se diretor. realmente alguém tinha que ser o Kubrick. Mas Sim, é a NASA, porra. é. A NASA Mas, contrata que... mas o que eu acho mais foda é assim, tem os detalhes do pouso na Lua, que aí os caras ficam pirando, porque não tem a bandeira tremula lá na porra do espaço. Não tem estrela no céu. Tem sombra lá da porra dos astronautas. Tem uma câmera que filma o Neil Armstrong descendo. Tem essas merda. Mas o mais do caralho é que do Kubrick, os caras falam que tem um monte de pista que ele deixou no Iluminado contando que ele fez esse filme. Ah, Então tem o menino lá, o Danny lá, tem uma cena que ele tá com a motoquinha, que é a primeira cena que ele entra no quarto, ele tá com um suéter lá que tem o Apollo 11 escrito. É um foguete, se vocês procurarem na internet vocês vão ver, é realmente um foguete escrito Apollo 11. Então falou que seria uma pista que o Kubrick deixou, porque o Kubrick realmente é um cara muito foda, né? Tem tudo Easter egg então do seria um easter Kubrick. egg. O quarto que eles entram lá, que tem toda a cagada, é 237. No livro acho que é 216 o quarto, uma coisa assim. Então ele teria mudado porque 237 é a distância em milhas da Terra para a Lua. Entendeu? Então tem, cara, assim, tem o padrão do tapete sei lá que caralho. Então assim, os caras piram. Mas assim, tem um filme, depois quem quiser procurar, acho que tem até no YouTube, se eu não me engano, chama Room 237, né? Que, na verdade, os caras... É um filme muito foda, assim, o cara fez um documentário de toda meio a filmagem do Iluminado, que, na verdade, o filme diz muito mais sobre a obsessão do Kubrick, sobre o detalhismo, né? O detalhe que ele tinha em cada coisa, mas ele aborda todas as teorias. Então, por exemplo, o Iluminado seria um filme sobre o massacre indígena nos Estados Unidos. Então, assim, ele aborda várias teorias. É muito foda assim, esse filme. Vale a pena ver. Mas, enfim, só tô fugindo. Mas a teoria seria isso, que o Kubrick teria filmado o pouso na Lua. da Lua, que é falso. Então, acho muito É. foda. Sabe que enquanto você estava falando, eu vou fazer um adendo aqui antes de você falar do Killer Trigger.
Nós temos um filme feito baseado em boatos, né? Que é o Homens de Preto, né? A gente tava Sim, falando sim. dele. O Homens de Preto é um filme baseado em boatos, né? Porque tem várias aparições, vários momentos que aparecem os Homens de Isso, Preto e por isso que os caras falavam que os Homens de Preto é a polícia interplanetária do mundo e os caras fizeram um filme, né? Durante você tava falando aí, me veio esse coisa. Até filme os caras fizeram em cima de boato, tá vendo? Rende dinheiro, pode render Sei. dinheiro, né? Bom, vamos lá. Do apoiador no campo de centeio, né? Você queria. Isso, é. Então, não sei se alguém já leu do J.D. Salinger, não. É um clássico da literatura americana. É um livro até interessante. É um adolescente meio desajustado. Ele estuda tipo num meio que um colégio militar e aí ele arranja uma confusão. Tô resumindo bem rápido aqui, pelo que eu lembro, né? Ele meio foge, vai pra Nova York, e aí lá ele meio despiroca, vive umas aventuras e ele narra toda essa aventura e tal, mas assim, ele é um adolescente. Basicamente é isso, né? Aí tem todo um papo ali, ele não gosta dos adultos, porque os caras são deslocados do mundo. Tem essas papos, né? Dentro do livro, né? E aí, qual é o lance da teoria? O David Chapman lá, o cara que matou o John Lennon, ele foi encontrado, né? Ele, na verdade, ele meio se entregou, mas assim, quando a polícia encontrou ele tava lendo esse livro. E ele falou que, tipo assim, ele matou o John Lennon pra meio que divulgar o livro. Ele chegou a dar umas entrevistas falando esse papo e tal. E o cara que atirou no Ronald Reagan lá, que esqueci o nome dele, posso até procurar aqui pra vocês. Que fez o atentado, né? Isso, Porque o Ronald, ele tava, o Reagan Ronald não morreu, né? mas ele, como é que ele chama, peraí? Cara, John sabe quem Winkler que, Jr. Esse cara também, ele sabe era quem que fotografou o atentado do do Reagan? Reagan, quem? O... Ai, caralho. Aquele fotógrafo brasileiro, fudido. O Sebastião Salgado? Sebastião Salgado. Ah, foi? Acho que eu A lembro, foto é agora dele. que você falou, acho que eu... Ele estava do lado. eu acho que eu Era lembro assim, mesmo. foi Sim. muita sorte. Ele foi o Sim. primeiro a fotografar que o cara dá um tiro, ele mata um dos seguranças e acerta Isso. o pulmão Exatamente. do Reagan e o Sebastião com a Leica dele lá. Pronto, voltemos ao tempo. Vamos lá. Cultura inútil. E aí, enfim, aí teve e aí esse cara também ele era obcecado pelo personagem, acho que é Holden, o nome do personagem do livro e tal. E aí os caras criaram essa teoria que esse livro ele era um gatilho pros assassinos do projeto MK Ultra da CIA Nossa. de Puta controle que pariu. mental. Pra, tipo assim, então o livro era meio uma forma dos caras. O Borne tava lá, né? Puta, eu tava pensando nisso, Então cara. era. E essa, tipo assim, aqui no Brasil é uma teoria assim que não ganha tanta força, mas, tipo assim, os Estados Unidos é um bagulho mega foda, tanto que fizeram um filme Nossa, lá, com o Mel Gibson lá, que é justamente isso. Que ele nunca leu a porra do livro, mas onde ele vai, ele compra uma cópia lá, porque é meio uma forma dos caras encontrarem ele e tal, tem essa viagem. Mas mas é uma teoria que, assim, quem procurar sobre a morte do John Lennon pode ter certeza que vai ter esse adendo lá do Apanhador no Campo de Centeio. E quem puder também ler o livro, que no final até é um livro interessante, assim, não é um puta livro, mas é um livro... É que eu assisti faz tempo, mas eu acho que eles chegam a falar disso no filme. Sim, mas o filme é o Jared justamente... Leto. Isso, né? mas o filme é justamente isso. Ele Em cima disso. Ele é um cara, tipo, meio treinado lá. Ele é um assassino adormecido lá, de algum projeto desses. E o lance é que ele Tão adormecido que engordou pra caralho. E aí o lance é esse, ele compra o livro, ele tá em algum lugar, ele chega numa cidade, ele tem que comprar o livro. Tipo assim, ele se sente uma impulsão por comprar a porra do livro, entendeu? Apesar de ele nunca ter lido a porra do livro. Então os caras fazem uma piada em relação a isso.
Implante de memória começou aí. Exatamente, cara. Quiçá. Bora lá. Puta, você lembrou aquele filme, sabe o Demolidor, que o Schwarzenegger começa a fazer tricô e não sabe por quê? O Demolidor, exatamente. Que era implantado, Era reabilitação, né? Implantaram tem nele. a clássica cena dele fazendo sexo com a... É virtual, Isso, né? Virtual, Esse filme é muito legal, puta que pariu. Então, mas só pra finalizar, mas assim, a porra do livro desse Apanhador de Campo Sem Terra é um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. Então, assim, cara, qualquer cara vai ter essa porra desse livro na prateleira, entendeu? Então é uma viagem meio... Enfim, não é só pra contextualizar aqui no final. Beleza, vamos para a lista do Vander. O Vander também vai ter que dar. Depois eu vou dar algumas explicações que ficaram, como ficaram em comum na minha lista e na sua lista, a gente fala. Isso não sei se posso fechar a minha, só depois eu volto. Pode. Mas queria só falar do Djavan, rapidinho. Tá, pode falar. Foi citado o Djavan. Porque a do Djavan acho também muito foda, porque ela é brasileira, né? Que o Djavan ele tem uma música que chama Flor de Lis, né? Não sei quem conhece, mas a música diz, né? Isso. Então do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu e tal. E aí, o que aconteceu? Isso na era já da internet, assim. Os caras mandavam, tipo, uns e-mails falando que essa música era o Djavan fez porque a mulher dele, que chamava Maria, morreu no parto da filha da Margarida, que chamaria Margarida, e ele perdeu e tal, né, como obra do destino e blá blá blá. Então, pra você, né, aproveitar a sua vida, tal, era uma porra de um e-mail que chegava, esses e-mails tipo motivacional e o caralho. E cara, um monte de gente acreditou nessa merda por anos. E aí, tipo assim, coincidentemente, ele realmente ele era casado com uma mina chamada Maria. Ele foi casado até acho que os anos 90 e tal, só que a mina nunca morreu, ele nunca teve uma filha chamada Margarida. E, tipo assim, essa história perdurou, tipo assim, cara, pra caralho, assim. Um monte de gente, eu acho que até hoje deve acreditar. E ele deu uma entrevista em 2010, eu até procurei pra ver a data. E aí a jornalista pergunta, fala, e a história, então ele fala, não é, tipo assim, eu fiz essa música, tipo assim... É uma música tipo X, entendeu? Ele falou assim, minhas composições nem falam de mim. É uma música que, tipo assim, eu escrevi. Quem quiser, eu lembro de ter assistido, provavelmente se procurar no YouTube você vai achar, ele dando o Serginho Groisman. Isso, também teve, mais recente. Perguntou para ele, acho que foi em 2016, acho que eu vi isso aí, Ele fala, se vocês procurarem aí no YouTube, com certeza vai achar. Ele desmente tudo. Mas eu acho muito boa essa porque... E dando risada. Mas eu acho que assim, muito boa essa porque é isso, cara. Tipo assim... O cara ouviu a música, interpretou, fez uma história na cabeça exatamente, dele e lançou. E assim, cara, imagina, quando não tinha nem rede social. Então assim, a galera mandava por e-mail, recebia e falou, puta, que lindo, ai tal, vou mandar aqui para meus contatos, sei lá que porra, isso, né, virou um... Moral da história, como tem gente desocupada nesse mundo. Exatamente. Você tem que ter muito... É ócio criativo total, porque você tem que ser muito criativo para pensar, ligar os pontos. Antes de passar para o Vander, vamos falar um pouco do Paul is Dead, explicar para a galera do Paul is Dead, duas que foram em comum entre a minha lista e a sua, a do Paul is Dead e a do Dark Side of the Oz, né? Que é o Mágico de Oz e o Pink Floyd, né? Que foram dois temas em comum nas nossas listas, né? O Paul is Dead, algum repórter, acho que foi um repórter de rádio, não lembro bem da história, mas eu acho que é isso, falou que chegou ao conhecimento dele que Paul McCartney estava morto, né? E aí, os Beatles aparecem fazendo mais um disco e o cara fala que é um sósia que canta igualzinho a ele. Imagine a coincidência. Foi num acidente de carro, né? Foi um acidente de carro.
Mas você imagina a coincidência pra você achar um sósia do Paul McCartney que cante igual a ele. Ele, pô. Não, e detalhe é isso. Ele tinha um irmão gêmeo do mal, sei lá. Não, e detalhe é assim, ele teria morrido em 66, os caras falam a data, num acidente de carro, e ele teria substituído por um cara que chama Bill Sears. Tem o nome do cara, os caras deram o nome pro cara. Não, ainda falaram que ele foi degolado, não foi? Foi, tipo, exatamente. Aí vem a história da capa do Abbey Road. Abbey Road, né? O Abbey Road, que eles estão atravessando a rua, aquela foto clássica, né? Onde aparece o John vestido de terno, que ele se terno branco, que é o padre, ou padre, ou cerimonialista, né? O cerimonialista, né? O segundo é o Ringo, acho que tá de preto, isso. né? Então ele tá de preto, de porque luto. Ele tá de luto. O Paul é o único que tá descalço. Para quem não sabe, o Paul é canhoto, tá, gente? Os outros dos quatro Beatles tem 3 destros e um canhoto. Então o que acontece? O Paul é o único que tá descalço e é o único que tá com o pé esquerdo à frente. Então eles falam que isso também Não, e ele tá, acho que segurando um cigarro com a mão direita. Tem essa viagem. Exatamente, Então isso é um sinal de que realmente ele estava morto, tá certo? E por fim, o George, atravessando a rua, está de macacão, que representa o cara que vai enterrar. Porque o cara que vai enterrar o Paul, né? Tem também a história do Sgt. Peppers, né? No Sgt. Peppers, embaixo da figura dos Beatles, vestido com os trajes do Sgt. Pepper's Club Band, né? Tem lá um violão feito de flores. Isso, tipo uma coroa de flor, né? Com a coroa de flor em formato de violão. E isso aí dá a impressão que tem um PD, que é o PID, alguma coisa assim. Paul is Dead. Ah, meu Deus do céu. Aí os caras... Aí em cima, se não me engano, em cima da cabeça, porque tem uma foto dos Beatles de 64, também na capa do Sgt. Peppers, e em cima dele acho que tá o Aleister Crowley. Isso, tem o Aleister Crowley. Não, aí tem uma boneca que segura um carro de brinquedo. Cara, aí tem... Se vocês procurarem, na capa do Sgt. Porque na capa do Sgt. Peppers tem um monte de referência a um monte de personagem da cultura pop, né? Aí os caras começam a viajar, tem tipo a estátua da Shiva, que é a deusa da morte, e ela aponta pro Paul. Cara, é umas coisas... Não, assim, umas coisas assim, cara. É tipo assim, mano. Aí cara, tem... Na foto do encarte, tem o Paul tá com o braço, tá escrito OPD, que é Officially Pronounced Dead. Cara, é umas loucuras. Tipo assim, cara... Kaiser Soze. Kaiser Soze total, cara. É assim... Kaiser Soze total. Cara, essa é uma história... E os Beatles curtiram muito essa história e se aproveitaram dela, e surfaram nela, né? Inteligentemente surfaram nela, né? Sim. Mas o Paul tá vivo, tá aí com 80 e tantos anos. E lançou um disco em 93, né? Que é o Paul is Alive, né? Paul is Alive, Então, tirando proveito, né? A segunda pra acabar de confirmar que ele morreu mesmo. Muita gente pensou, tá vendo? Tá vendo lá? Se ele falou é porque ele morreu mesmo. Isso aí. Boa. E a outra é do Pink Floyd com o Dark Side of the Moon. Que o Dark Side of the Moon, se você colocar ele simultâneo ao Mágico de Oz... No terceiro rugido do leão, tem que ser. No terceiro rugido do leão, a partir do terceiro rugido do leão, tem toda, ele entra em sincronia com o filme. Então, todos os momentos mais alarmantes do filme, acontece alguma coisa na música, e quando a música fica calma, são os momentos mais felizes do filme, toda essa pataquada, né? A gente estava até comentamos aqui, cara, os caras nem sabiam do Mágico de Oz. Tá? Pode até vir algumas cenas, mas se acontece algo, eu nunca assisti o filme inteiro para saber se o cara entrou no terceiro rugido do leão.
Mas, cara, é pura coincidência. Tem a história do avião, né? Que a hora que aparece o avião no disco também. Avião? Então tem alguma coisa assim, não tem? Ou eu tô falando Tô merda? falando merda. Então, tô falando merda. Desculpa, Mas tá? não, então, mas eu acho que tem um momento que tem um som de avião Mas no a partir de disco, agora né? tem uma porra de um avião. Agora tem. Esse é Acabei de o criar. espírito da coisa. Exato. É assim, ó, Eu vou falar que tem avião. o que tem de mais, tipo assim, vamos dizer, síncrono, né? Porque assim, tem a parte lá que a Dorothy entra no furacão, né? Que é a música. Puta, esqueci o nome da música. Antes do Money, que é a mina cantando lá, esqueci, cara. Sei, Gig in the Sky. Isso, The Great Gig in the Sky. Gig in the Sky, Cara, que assim, porra, é foda, assim, porque tem uma sincronicidade e quando a casa cai no chão, que cai em cima da bruxa e ela sai ela sai no mundo colorido, exatamente nessa parte começa a tocar Money. Então tem um lance que é interessante, é aquilo que a gente falou. Entendeu? É um bagulho que, porra, não é tal, mas assim, é uma... É coincidência. Uma sincronicidade cósmica ali que é interessante, entendeu? Mas é meio essas duas partes depois, tipo assim, fica, né? Tal, Eu mas... vi entrevistas, como eu falei, não vi o Richard Wright falando, você até falou do Richard Wright aí, mas eu vi tanto o David Gilmour falando sobre isso, quanto o baixista, o Roger Waters, falando que, cara, os caras nem sabiam da existência. Mas, ô Marcão, só pra você ver, ó, o disco, ele é de... Quer dizer, o filme é de 73, o filme é de 39. Essa história começou a, tipo, circular e viajar em 95. Entendeu? Tipo porque assim... algum retardado mental pegou o disco e colocou em sincronia e deu certo. Sei lá, alguém fez... O cara tava ouvindo e alguém na casa tava assistindo a porra do filme. Mas é meio... O cara falou, caralho, é meio isso, entendeu? Nossa! Os caras até falam aqui do que eu pesquisei, que é um jornal de Indiana, que os caras tinham um fórum lá de debate, sei lá, maconhado, que os caras falaram, mano, olha, tem essa sincronicidade, isso se espalhou, e a galera falou, porra, é foda, vamos... Não, e aí cada um que vai ouvindo vai achando mais um detalhezinho e vai... Tipo assim, é interessante, eu já fiz, porque assim, porra, eu falei, mano, vamos ver essa bosta. É realmente interessante isso que eu falei, só que assim... Dura... Não, dura isso, 2 músicas e depois se falar, beleza, entendeu? Não... Mas um filme de 2h30 e tipo isso, entendeu? O disco nem dura o filme inteiro, enfim. Exatamente. Mas só, desculpa te cortar de novo, mas eu acho que, inclusive no YouTube, se você procurar, acho que tem o filme sincronizado com o disco. No YouTube tem. No YouTube tem. No YouTube tem. É isso aí. Bom, podemos passar para a lista do Vander? Bora. Bom, o Vander começa... Eu vou falar a lista, Vander, depois você dá suas explicações aí. O Vander começa com a morte do Kurt Cobain, aí o Turista Acidental, de 11 de setembro, os marcianos invadem Nova York, e... que mais? Exorcista, né? Exorcista. O caso dos exorcistas. Bom, vamos lá, a morte do Kurt Cobain, o que você tem para falar aí pra gente? Olha, eu posso mudar a ordem? Pode. Porque assim, eu acho que eu quero começar pelo principal, que é a do Orson Welles, que é a história mais legal, assim, disparada. Porque assim, tem um contexto, né, da época. Primeiro que era 1938. O mundo já estava num caos pré-Segunda Guerra Mundial. Então já tinha um clima de tensão, porque a Europa já estava em ebulição e isso refletia nos Estados Unidos, não tinha como. A Espanha ainda, já em guerra, né, guerra civil. Né? Aí você tem outra questão, que é mais ou menos, sei lá, que a gente tem ainda de streaming versus TV,
que era de rádio com jornal impresso. O jornal impresso meio que detonava o rádio, falando que não era sério, que tinha muita invencionice e que, sabe, tipo, era a mídia nova que tinha na época e que era um avanço, porra, você ouvia as pessoas contando histórias, você ouvia música, o caralho a quatro. E você tinha o Orson Welles, que é cara, um puta gênio. Nessa época ele tinha 23 anos só, e ele tinha um programa na rádio CBS, que era uma coisa tipo, como se fosse um teatro radiofônico. Rádio Aí novela, ele teve né? aí ele teve a brilhante ideia de adaptar, fazer uma brincadeira com a Guerra dos Mundos numa apresentação de rádio. E a diretoria da CBS, né, na época, essa antiga que virou TV, o caralho, a CBS. Eles tinham noção, mas não faziam ideia da proporção que ele havia pensado. Sim. Então ele faz uma introdução bem curtinha, falando que isso, sabe, tipo, sabe o Bom e Velho já é uma peça publicitária? Ele fala meio en passant, e aí ele começa a narrar com efeitos especiais. O legal é isso, tinha gente gritando, tinha barulho, tinha trovoada, tinha o Caralho 4. E ele falando que naves marcianas estavam descendo em Nova Jersey. E que eles eram hostis. E que estavam atacando as pessoas, cara. Ele é tão filho da puta que ele simulava que ele estava entrevistando as pessoas. Que ele estava falando com autoridade. Então tinham testemunhas falando, mataram meu cachorro. É tipo venezuelano, né? Venezuelano em Miami, que come o cachorro. Era mais ou menos os marcianos atacando New Jersey. E a coisa foi tomando uma proporção, né? Porque a transmissão durou um tempo, e aquilo que eu tinha durou falado. 1 hora, né? 1 hora, só que a audiência, 6 milhões de pessoas, pensa só, cara, 6 milhões de pessoas em 38. É gente pra muita caralho. gente. Ô Wander, tem só. Eu só vou falar rapidinho, desculpa te cortar, mas tem 2 detalhes que são muito interessantes dessa história, que é o seguinte. Essa transmissão ela aconteceu no dia 30 de outubro. Na noite do dia de 30 de outubro. Quer dizer, no dia 31 de outubro é Halloween nos Estados Unidos. Ou seja, a galera tava em casa. Entendeu? Então, assim... isso potencializou a porra da audiência. Então, assim, foi pensado um lance porque os caras, a história que a CBS ela não era a rádio mais ouvida, era a NBC, né? Que também é uma coisa. E eles estavam procurando já uma forma de tentar bater a NBC. Então, assim, tem todo um contexto do dia, da hora, os caras não foram... Era tudo planejado. Não foi um negócio acaso, né, cara? Não, foi total. Negócio... É tipo assim... provavelmente é o primeiro golpe publicitário da história. O cara criou uma coisa para chamar atenção. Pânico. Só que ele chamou muito mais do que eles esperavam. Porque foi aquilo. Parte da audiência ouviu que era uma coisa fake. Sim. Só que mais da metade... não, pegou no meio. E falam que mais de 500 mil pessoas literalmente entraram em pânico. Que foram essas que saíram de casa, que jogaram tudo no carro e pegaram estrada, que começaram, sabe, tipo, invadir, estocar. Sério, chegou a esse ponto. E aí falam que o Orson Welles tomou noção da bomba que estava virando quando ele ouviu a sirene da polícia baixando. É lá, né? No estúdio da CBS entrando, tanto que eles tiveram que fazer um desmentido e tal, só que até aí a merda já tinha sido feita. E o cara, assim, o que acabou também, além de elevar, né, a audiência da CBS, foi isso que permitiu que ele, tão jovem, conseguisse filmar Cidadão Kane. Ele conseguiu financiamento e o caralho pra fazer um filme autoral, Cidadão né? Kane. Sim. Total. Nossa, e pra época... Bom, mas o cara era muito foda. A segunda história, pra qual que você quer ir? Vamos pro Kurt Cobain, que essa, assim, é uma questão até pessoal pra mim. Porque
quando ele morreu, eu trabalhava na revista Veja. E ele morreu numa sexta. A notícia chegou aqui à noite, porque eu estava de plantão. E a hora que eu estava pensando, eu vou embora para casa, chegou a notícia. E assim, revista naquela época, né, que existia revista impressa e que tinha alguma relevância, era foda. A Veja rodava 1.300.000 exemplares. Então, você tinha que parar a gráfica, fazer correndo a arte da página para os caras trocarem, jogarem cilindro fora, enfim. Foi uma correria. Mas, e quando a gente recebeu a notícia, assim, falaram, Kurt Cobain morreu, ainda não se sabia, né, as causas da morte, não se sabia que era suicídio. Tinha os indícios e tal. Mas aí começaram as teorias malucas, né, do que será que aconteceu com ele. Porque assim, você tem a versão da polícia técnica, do FBI, que foi um suicídio. Ele foi encontrado, caído, uma espingarda, acho que... Uma 12, sei lá que porra que era, que a Courtney Love que tinha comprado, e que ele tinha dado um tiro no rosto e acharam uma carta. Segundo todos os indícios, era que era suicídio. Só que aí as pessoas começaram a questionar, porque falaram, né, depois que saiu acho que um resultado do exame de sangue dele, falou que a quantidade de heroína que ele tinha não ia no conseguir corpo era uma apertar, coisa absurda. Que ele não ia ter condição de apertar. Teve outros que teorizaram lá que a distância, que o tamanho do cano, que para ele poder pegar no gatilho também não rolava. Sim. E aí começaram a falar que era a Courtney Love, que ele suicidou, e também falaram que quando saiu a imagem que ele deixou um bilhete, né, uma carta, né? Uma carta de despedida, falam que as últimas 4 ou 6 linhas, a letra era completamente diferente. Uhum. Mas assim, o exame grafotécnico falou que não, mas as pessoas acharam. Pode ser até a emoção do cara. Se você procurar essa carta aí, você vai achar foto dessa carta. Tem várias coisas. E também falam que, assim, que um dos motivos, né, do suposto assassinato é porque ela sempre, até musicalmente, como personalidade midiática, ela sempre viveu à sombra dele. E que ele morrendo, toda a celeuma que ia causar, que ela ia angariar toda essa tensão, fora a grana, né, que o cara tinha. Enfiaram na história até o coitado do Billy Corgan, o vocalista do Smashing Pumpkins, porque ele foi namorado dela antes dela casar com o Kurt. E eles tinham voltado a se conversar porque eu não sei se ele participou de uma música do álbum dela ou o contrário. Acho que eles fizeram uma música em parceria. E aí, claro, né, cara, já começaram a falar que não, que eles tinham voltado, que ela... Mas o que eu acho mais engraçado dessa história toda é que em 2016 apareceu um vídeo de um cara que, assim, se olha, é o Kurt tocando. Que é, eu não sei, um desses tabloides sensacionalistas, não sei se é o Daily Mail, é uma dessas bostas falando que o Kurt estava vivo. Aí não sei se foi um dos caras do Nirvana ou se foi o site deles, a página deles, falando que realmente é o Kurt, que ele voltou. E que ele voltou e que eles vão perdoar toda essa dor e sofrimento que todos passaram por ele ter falado que ter se matado, e que eles compreendem o fato dele ter ficado tanto tempo porque ele teve que aprender a tocar guitarra com a mão direita. Porque o cara era destro e o Cobain era canhoto. Eles tiraram sarro, né? Porque puta que pariu. Aí depois também teve um livro e teve um documentário, não sei o que, Bleach. Eu tinha anotado, mas eu não...
que assim, também, milhões de teorias sem a menor comprovação, quer dizer, não importa, tem todo o histórico de depressão do Cobain, de como ele lidou super mal com o sucesso, o consumo de heroína fudido, e assim, todo o levantamento da polícia técnica e tal, mas as pessoas, é muito mais legal você romantizar e criar Kurt Cobain uma... morreu. Essa é a verdade. Bora lá, Turista Acidental, 11 de setembro. Essa é muito... Sério, cara, essa é muito... Essa também eu coloquei porque o 11 de setembro eu já não estava mais na revista Veja, eu trabalhava na revista Época. E essa foi muito foda. Né? Eu tava dormindo em casa, aí um cara que trabalhava comigo falou, bicho, liga a TV, põe na CNN. Aí eu liguei, já tinha uma das torres caídas. Sabe quando você olha assim, não junta Lé com Cré? Aí ele falou, cara, são as torres gêmeas. Eu falei, não é possível. E aí teve toda aquela história, tal, aí, fui pra redação, virei 2 dias, né, para botar a revista, enfim. E aí foi toda aquela comoção, porra, cara, literalmente o mundo virou de cabeça para baixo depois daquilo, né? Para você viajar virou um inferno, o medo, a paranoia, caçar as bruxas, enfim. E aí eu acho que, eu não sei se foram umas 2 semanas depois, apareceu essa porra dessa imagem, que é a imagem de um cara no topo do World Trade Center, tipo... Posando de turista. Turistão, e vem um avião. Cara, e é muito mal feito. Sério, é muito tosco. E puta, aquilo que eu lembro, porque eu recebi a porra do e-mail, virou uma praga. E as pessoas falando, coitado, tava no momento errado. Sério, ninguém parou pra pensar do tipo... Como que essa foto aguentou o impacto de um avião? Né? Da onde que apareceu? Falaram que foi dos escombros, que por um milagre essa foto... E aí começaram, assim... Em 10 minutos já começaram as pessoas falarem, gente, isso daí é fake. Olha só, sabe, tipo, a luz que tá na porra do avião não é a mesma que o cara tá. No dia em que aconteceu o acidente, no horário, não estava aberto para visitação. Era um puta dia quente, o dia estava nublado, mas o clima parece que estava... É só você ver as imagens, você vê o céu azul. O cara cheio de... Puta, todo encapotado, assim, era muito, muito tosco. Aí a diversão foi tentar descobrir quem fez essa porra. Que é aquilo que até o Fernando que a gente tinha comentado, né? Que às vezes o boato em si não é tão legal como você tentar descobrir como que surgiu essa merda. E aí começaram milhões de teorias, quem que seria, de onde que... E todo mundo tentando descobrir, e um brasileiro, acho que de Belo Horizonte, falou, fui eu. Porque ele queria ter os 15 segundos de fama dele. Né? E conseguiu. Eu lembro dessa foto, aí botaram ele no Grand Canyon, botaram ele em um monte de lugar. Virou o primeiro meme da história, né? Porque nessa época a internet era o quê? Não sei nem se tinha Facebook. Nem de escada. Não, acho que tinha Messenger, né? Tinha Messenger já. Tinha mas era de escada. ICQ, devia ser essa... Não sei se... Será que tinha... Não, de escada era. De escada. Mas mas esse meme, que é o Turista Guy, né? O Turista Guy. É um húngaro que fez. Foi, depois, né? Ele assumiu. Ele assumiu porque rolou um ciúminho, né? Porque o brasileiro aqui, o cara começou a aparecer em tudo quanto é coisa. Deu entrevista para Deus e o mundo. E quando saiu para fora, o cara chegou e falou, não, caralho. Fui eu. Isso. Ele mandou até outras... Eu sou um idiota muito maior que ele. Não, mas pior que ele sabia que ele era idiota.
Porque ele ficou na moita que ele ficou morrendo de medo. Sim. Primeiro que foi uma puta brincadeira escrota com uma coisa absurda. Eu lembro que depois ele fez um pedido de desculpa, teve uns bagulho assim, né? Ele mandou pra Wired. Exatamente. A Wired é uma revista americana fodida de comportamento, tecnologia e tal, desde sempre. E aí ele mandou falando, pô, eu sou tanto que na época, quando ele mandou, ele nem colocou o sobrenome. Isso. Ele falou que foi uma brincadeira idiota que ele fez e que ele compartilhou com os amigos. Só que é aquilo, cara, não existia WhatsApp, mas as pessoas já compartilhavam com outras pessoas. Sim. E o negócio tomou uma proporção absurda, ganhou o mundo. E, putz, o mais engraçado dessa história é o brasileiro espertão. Ainda ele falou que foi... Brasileiro é foda, cara. Brasileiro é uma coisa pra ser estudada. O cara viu falar... E ainda ele falou que... Não, ele falou, foram uns amigos meus pra me zoar. Eles pegaram minha foto e colocaram lá. E o cara ganhou uma puta notoriedade. Isso é matéria na Veja, na época, na puta que pariu. Isto fez uma matéria com o cara. E aí, quando chegou lá fora, desmascararam o cabeçudo lá. Bom, a última que você colocou aqui é a maldição das gravações do Exorcista. Eu até a hora que eu bati o olho aqui, vou ser sincero pra você, eu falei, será que ele não tá pensando em Poltergeist? Não, cara, Exorcista foi pior que Poltergeist. Mas as duas têm a mesma coisa. É a mesma pegada, né? Poltergeist tem aquela história que aquelas ossadas eram de verdade. É que o Poltergeist, a menininha, ela acabou morrendo, né? Porque ela tinha uma doença lá e tal, e ela acabou morrendo. Mas o Exorcista morreram 9. Acho que o índio morre também. O índio sofre um acidente também. Teve uma galera. Poltergeist. Mas tinha uns caras também que tinham, assim, 400 anos já nas filmagens, né? Então... mas assim... O caso de Exorcista é o tipo da coisa que você se aproveita de algumas coincidências e aí você tem a esperteza de trazer aquilo para o seu lado. Sim. Porque, assim, o filme, né, é baseado num livro. O livro Só que o livro não é ficção. É baseado num exorcismo real que aconteceu, acho que nos anos 40. Anneliese, agora não lembro, é uma alemã. Se vocês quiserem ver, é brutal. Não tem áudios, vídeo, mas os áudios tem aí na internet. Puta que pariu, não. Falam que é uma coisa impressionante. E aí, assim, no começo das filmagens, tal, o filme já gerou uma expectativa, né? Porque o livro acho que tinha 2 anos. Foi lançado 2 anos antes só do filme. E tinha tido uma repercussão. Começam as filmagens e tal, pega fogo no set de filmagem. E só no quarto, onde a Linda Blair, né, que era a menina que virava a cabeça para trás, só o quarto dela não pegou fogo. E aí puta merda, os caras já... Opa. Que pode ser uma coincidência, pode ser simplesmente, sabe, que os bombeiros chegaram e jogaram água no lugar, não deu tempo de pegar fogo, mas o pessoal, nem tinha pessoal de marketing naquela época, os caras falavam, vamos aproveitar esse buchiche e vamos investir nessa história. Só que aí começaram a acontecer essas outras coisas, tipo, 9 pessoas morreram durante a filmagem, foram 2 atores, a avó ou avô da Linda Blair, 2 seguranças e o coitado que fazia os efeitos especiais. Porra. A atriz, que eu adoro, Ellen Burstyn, Isso. Ela fez aquele Hacking para um Sonho também, isso que ela tá muito foda nesse filme. Enfim, ela é a mãe da menina, tem uma cena que é quando a menina... A Linda Blair está possuída e ela chega perto, a Reagan, né, ela chega para segurar e a Reagan dá um tapa nela, ela voa na parede. O diretor falou, assim, ela estava presa com cabo na cintura e tinha um peão lá dos funcionários que tinha que puxar. Contra-regra. Aí o diretor falou, puxa, mas puxa mesmo. O cara puxou com tanta força
que fodeu a coluna da Ellen Puta. Burstyn. Ela ficou com sequela. Aí já falaram que, sabe, eles omitiram esse pequeno detalhe. Então foi se criando Sei. toda uma Tem expectativa. um dos atores que participou foi condenado por assassinato também, que seria suspeito de ser um serial killer depois, né? Foi um cara que ele fez uma ponta, Isso, que é uma aparece cena, tipo, uma cena de memória que ele Isso. tá fazendo parto. Isso, exatamente. Esse cara era um radiologista mesmo. Ele trabalhava no hospital. E falaram, convidaram o cara, radiologista, sei lá. Provavelmente devia ter um uniforme branco. Chamaram o cara para fazer essa cena. Depois descobriram que esse cara matou uma pessoa de forma violenta. Isso. Só que aí não, aí já não é nem a questão de divulgação do filme, isso é foda mesmo. Porque depois descobriram mais 6 assassinatos Isso, nas exatamente. costas do cara. O cara era um serial killer. É, serial killer. Total. O cara era um serial killer. Mas assim, tirando esse fato, o resto, os caras deram uma puta inflada na mística pra fazer o filme. Claro. Eu lembro desse filme, eu era criança, minha irmã foi assistir, meu irmão mais velho foram assistir. Tinha gente que passava mal no cinema. Gente, eu vou falar uma coisa. As próprias fitas aí das gravações da Anne Eliese, agora não lembro se era Miller ou se Miller é coisa da minha cabeça, mas o primeiro nome eu lembro. É um negócio bem feio de ouvir, tá? Para quem lembra, o Exorcismo de Emily Rose usa parte dessas Esse filme é foda. gravações, tá? Mas se vocês quiserem ouvir, quem não tem medo, quem tira um sarro aí, gosta. E sabe o que eles usaram para fazer os sons dela possuída no filme? Um porco sendo morto. É uma mistura, né? Isso. De tinha do Matrix, uma mulher lá, uma dubladora que falava, e porcos no matadouro. O filme, sério, pra época era muito foda, cara. Não, o filme é pesado, o livro é pesado para quem leu, o filme é pesado e todo esse background não o background das fake news aí, ou da inflada que os caras deram para promover o filme. Mas o filme tem uma aura diferente, sim, cara. Sim. É interessante isso, cara. O filme tem não, uma aura e tanto não sei se o Wander deve ter visto, mas os caras chamaram um padre pra benzer o set depois que começaram a acontecer, e tinha um padre jesuíta que ele ficava acompanhando as filmagens até o final pra, tipo... Que aí, assim, filha da putice total dos caras, sabe? Aí cria mesmo o clima, lógico, sabe? Chama um padre, benze o lugar. Né? Então, nossa, antes do filme estrear, foi tipo Bruxa de Blair, já tinha uma expectativa monstruosa. E o filme foi um puta sucesso. Assim, foi o primeiro filme de terror a ser indicado. Sim. E venceu 2 Oscars. Venceu Trilha, acho, né? Que é do... trilha sonora. Esqueci o nome do cara. Não. Teve... Eu não lembro se teve roteiro adaptado, alguma coisa assim. 7-8? Não, 7-3. Nossa, 7-3. Mike no Brasil Michael veio de 74 e 75. Isso. Tá que pariu. Foda. É um filme pesadinho, assim. Mesmo a gente vendo hoje, com toda a tecnologia. Não, um puta filme, cara. É um filme. Cara, eu tenho assim. Esse poderia ser um tema também, filmes de terror. Né? Não, pode ser. Depois a gente tem vários temas. Tem western. Tem um que é muito bom, o Marcão gosta, é Hereditário, chama. Não é, Marcão? Cara, é um dos melhores filmes que eu vi de terror nos últimos tempos. Também, o Marcão gosta, assim. Não, ele tá falando isso porque eu não assisti a porra do filme. Hereditário... Fica enchendo meu saco. A chegada do Hereditário. Cagado. Um encontro. Só me esqueço. Mas eu acho mais foda do que o Exorcista é o... Profecia, cara. Não, o Exorcista eu acho mais foda. Eu gosto do Profecia, como história, então a gente já tá viajando, né? Mas gosto como história. Mas o Exorcista como filme
de suspense e terror, porra, ele é muito foda, né, cara? Ele, tipo assim, ele eu acho E que ele é Exorcista tem uma umas histórias. obra-prima, assim, de... Porque eu acho que assim, ele não tem susto, ele não tem coisa, não tem... eu entendo que, assim, por exemplo, o Profecia, ele não tem monstro, né? Não é um filme de monstro e tal. O Exorcista Mas eu já acho que é passa um por pouco isso. por isso. É por isso que eu gosto de Profecia. Eu eu gosto acho do terror que Sim. sugere, que te psicológico. deixa. Ele- Tipo a bruxa. A Não. bruxa é A foda. bruxa é foda. E a bruxa não Não tem tem nada. muita Não, cena. sim. É. Só que eu É acho... só a expectativa. Mas o Exorcista... a Bruxa de um Blair filme usou foda. bem isso. Não, a bruxa, ele tá falando. A bruxa. É. Ah, não. Pensei que fosse a bruxa. A Bruxa de Blair também. Não tem nada. É, Se sim. você for ver, não tem nada. É só expectativa. Expectativa Acho que até filmada hoje é o maior filmado em primeira lucro da pessoa. história do cinema. Né? Os caras filmaram aquela merda, fizeram com, acho, $30 mil. Sim. É filmado em primeira Faturaram uns pessoa. 200 milhões. Então, a Bruxa de Blair, ele usa muito essa história. Mas eu acho que a profecia é mais bem escrito, mais Não, bem é isso que eu falei, com certeza. estruturado. Né? Mas assim, como filme, tipo assim, de terror, de coisa, pô, Exorcista é foda, né, cara? São dois não, puta filmes. São dois puta filmes. Apesar que a profecia cai, né? O segundo ainda é bom sim, e o terceiro mais fraco, né? Mas o primeiro realmente é uma obra-prima. Tem um novo Nossa, que a lançou... trilha sonora. É. Dominus Sim. Christus. Tem Cara, eu ia dormir com a Bíblia. Eu assisti essa porra, eu tinha uns 7 anos. Minha mãe era uma irresponsável de deixar eu ver aquela bosta. Eu assisti na Record. Passou ali no começo dos anos 80 na Record, os três. Veja, e a Record que hoje vem a ser uma rede dos pastores, né? Mas eu Porra, assisti meu, na Record nessa época tinha sala especial. É verdade. A gente podia ver a Wilza Carla sem 20 anos. Mas vamos voltar pra terra. Super sexy! Ah, mas naquela época tava valendo. Vamos voltar pra terra. Bom, gente, então esses são isso posto. Agora a gente tem que fazer uma lista, né? A gente tem que fazer uma lista. Vamos começar pelo quinto colocado de todos. Se o Fernando quiser ler tudo que a gente listou aí, bora lá, Fernando. Fala aí. Então vamos lá. É o Dark Side of the Moon com o Mágico de Oz, né? Paul McCartney's Dead. Djavan com Flor de Lis. Stanley Kubrick gravou o Pouso na Lua. O Apanhador no Campo de Centeio é um gatilho para assassinos adormecidos. Michael Jackson e Elvis estão vivos. Monstros do Lago Ness. Coca-Cola com Coca. Os Simpsons preveem o futuro. Morte de Kurt Cobain. Turista Acidental, Turista Guy. Marcianos invadem Nova York e A Maldição das Gravações do Exorcista. Bom, falando em Hereditário, Fernando, começamos com você. Fernando, pode começar. Qual que é o seu quinto colocado? Bora lá. Cara, pra mim, assim, da lista, acho que o quinto eu vou... Michael Jackson e Elvis estão vivos, porque acho que como cultura pop é um lance... Faz muito parte da cultura pop, né, cara? Mas é engraçado, eu coloquei aí, essa é uma coisa interessante, eu coloquei Elvis e Michael, mas isso serve para então, eu ia falar 400 milhões de caras. Sim. Tipo o Kurt Cobain, aí como o Wander falou, isso aí passa por artista... Kurt Cobain destro. Tem o Jim Morrison, né? Já falaram do Jim Morrison, tem um monte de cara aí que passa um pouco por isso. Então, artistas mortos que estão vivos, acho que quinto lugar. Daqui a pouco vão ver o Papa, o Indica. Vamos lá, Wander. Você, seu quinto lugar dessa lista. Cara, poderia ser o Michael Jackson. É que assim, eu fico pensando
10 mais legais. Uma que eu acho que não pode estar fora da lista, e aí nem me importa qual a ordem, eu acho que é importantíssimo estar nessa, é a do Kubrick, do Homem na Lua. Eu acho... Essa eu acho muito foda, que essa é muito elaborada. Mas pra mim essa tá nos primeiros, assim, cara. Pra mim também. Essa é terceiro, segundo, tá ali. É isso cara. aí. É isso aí. Bom, acho... mas fique com não, voto, mas o seu voto, por favor. Isso aí. Não, é que assim, assim, as minhas 5 eu não fazer um ranking, eu acho que são 5 que não pode não ter. Se ela tiver. Mas o do Michael Jackson também desses casos. Eu acho que ela é legal porque ela representa um grupo. Né, tipo, é isso, exatamente. Pra mim também é isso aí. Eu voto nela também. Porque exatamente por isso, ela representa cara, e os caras nunca acertaram, né? Isso que é o pior. É uma categoria, né, de boato. Porque, puta... Não, e assim, cara, só queria pôr um detalhe nessa aqui, que é o seguinte. Se vocês procurarem, não tem só essa galera morreu. Essa galera, tipo, supostamente forjou a morte, eles vivem numa ilha que estão todos esses caras. Tem. Pode procurar. Tipo assim, essa galera, tipo assim, eles não morreram. Daqui a pouco os caras vão falar o seguinte. É o retiro dos artistas. Mas é tipo o retiro dos artistas entendeu? O cara tava de saco cheio da vida pública. Mas meio que já estava com muito dinheiro, então ele comprou a morte. Mas é meio que essa pegada. Tipo assim. Não quero mais fugir de paparazzi. O Denzel Washington como que é o filme lá Caralho. Equalizer. Não é Equalizer. O Denzel Washington no Equalizer. Mas se vocês procurarem, depois, quem tiver curiosidade, procura. Eles falam isso, que assim, essa galera não morreu, ele, tipo assim, tem meio que... Porque tem um lance com um pacto com o demônio, até essas merda. Então os caras não podem... Eles foram tipo pra assim, eles não podem ficar, tipo... vivos, em teoria. Então eles tipo assim, eles forjam a morte e vão pra uma ilha lá, X, que eles estão todos famosos lá que morreram, entendeu? Foda, né? Cara, a imaginação é fantástica. Beleza, então temos em quinto lugar a morte dos artistas, né? Os artistas estão vivos. O Paul is Dead é o contrário, né? É engraçado isso, né? Mas bora lá. Então vamos lá, Wander. Seguindo a nossa sequência aqui, seu quarto colocado, Wander. Meu quarto colocado eu colocaria o do Orson Welles. A invasão. Marte Ataca. Marte Ataca. Que acho que é do primeiro golpe publicitário. Eu vou ficar com o Kubrick. Quarto colocado. Cara, esse vai dar nada, porque eu vou pôr um brazuca aqui, eu vou com o Djavan em quarto, cara. Tá bom. Então vai Djavan em quarto. Então vamos pular em quarto. Então temos em quinto colocado algum artista morto. Em quarto colocado, por enquanto, não temos ninguém. Eu vou votar no meu terceiro. Meu terceiro, agora sim, eu vou em Orson Welles, cara. Realmente essa história é fantástica e o cara meteu uma fake news em 1939, sendo precursor aí de muita gente. O cara poderia ter morrido bem. Gente, então, é muito doido. Em terceiro lugar, para mim, o Orson Welles. Você, Fernandinho? Cara, para mim... Aqui é Mágico de Oz com Dark Side of the Moon, Dark Side of the Moon com Mágico de Oz. E eu só vou fazer porque, assim, pra mim o do Orson Welles, ele não deveria entrar aqui nessa categoria, porque ele não é uma fake news, não é um boato, é um bagulho que aconteceu, entendeu? Eu entendo que o contexto, ele é um... Mas ele não é um boato. É um bagulho que ocorreu, entendeu? Uma história que aconteceu, né, cara? Então, pra mim Mas não aconteceu. Não, mas o fato aconteceu, né? Ele enganou a galera e, tipo assim, ele era um programa de rádio e tal. A galera que se sentiu enganada e tal, mas eu digo assim... O que o Fernando quer dizer é que não é um boato. É a história de alguém que inventou um boato. É tipo isso.
É isso que eu... Entendeu? Então, pra mim, não, é que é tipo assim, não é um... Não, são Sacou? opiniões pessoais. Não, Eu acho isso que que eu falar, eu acho do puta, caralho. o cara é muito louco. Não, mas eu acho a história foda, mas é que pra mim, nesse contexto, eu não categorizaria aqui, porque pra mim ela Entendi. tá fora. Então, pra mim, em terceiro é o Dark Side of the Moon. Vander. Eu vou no Marte Ataca. Então vai ficar Orson Welles em terceiro colocado. Então temos quarto colocado, algum artista morto. Desculpa, quinto colocado, algum artista morto. Quarto colocado, Nada por Hora. Em terceiro colocado, Orson Welles inventando seus marcianos. Agora voltamos a Fernandinho, segundo colocado. Ah, cara, aqui pra mim é o Kubrick, cara. Kubrick forjando o pouso na lua tem que estar aqui, cara. É sensacional. Essa história é muito bem elaborada, cara. É boa. É fora, É boa, fora realmente. do normal. Por isso que ele estava no meu quarto. Mas bora lá. Então, segundo Kubrick para você. Em segundo para você, Vander. Puta que eu gosto muito da história do Kubrick. Eu votaria no Paul McCartney Paul McCartney. em segundo, porque para mim o primeiro é o Kubrick. Essa da Lua, Para porque assim, mim, tem muita então, gente que acredita nisso até hoje. Triplo. Vamos ter um empate. Tem muita gente que acredita. Bom, tem gente que acredita que a Terra é plana. Vamos. Eu fico. O meu segundo colocado fica o Pink Floyd, cara. Acho a história do Pink Floyd também fantástica e para mim fica. Então temos um empate triplo aqui em segundo colocado. Então temos em quinto colocado algum artista morto, seja o Elvis, seja o Michael, seja o Kurt Cobain. Em quarto, o empate triplo. Em terceiro ficou o Marte Ataca, do nosso Orson Welles. Em segundo, tivemos um empate triplo. Em primeiro, Vander. Para mim é o Kubrick. Para mim, para você o Kubrick. Para mim é o Kubrick, é o cara da Lua, porque, nossa, cara, é muito Muita impressionante. viagem. Para mim, é tão viagem que pode ser verdade. Para mim, É tipo pra isso, mim, né? É tão louco que Paul eu is não Dead. duvido. Primeiro, Paul is Dead. Cara, pra mim também é Paul is Dead, porque pra mim, assim, isso daqui foi a invenção do boato da cultura pop, essa história do Paul is Dead, cara. Não teve nada que para mim que superou isso como... Assim, a gente tem Beatles, né, que, porra, a maior banda da história do mundo, e tem um boato ligado a isso que, pô, percorreu disso que os caras, e ainda mais que isso, os caras usaram isso pra vender a história deles, né? Então, É isso aí. Claro. Pra mim, assim, essa aqui é a primeira como... Justiça. Pra mim, assim, por isso, né, cara? Entre essas duas, quem fica em primeiro e segundo, pra mim tá justíssimo. Então, em quinto colocado, nós temos os artistas mortos. Em quarto colocado, tivemos o empate triplo. Em terceiro lugar, tivemos o Orson Welles. Em segundo lugar, o empate triplo. E em primeiro lugar, Paul is Dead. Tá certo? Então, agora... Acho que automaticamente o segundo lugar já é o Kubrick. Né? Pra mim também. Eu voto no porque Kubrick. vai ficar você... Porque eu votaria no Pink Floyd em segundo lugar. E vocês dois votariam no Kubrick, correto, Wander? Isso aí. Então, temos um segundo colocado como Kubrick. E em quarto colocado, já que é assim, então eu boto o meu quarto colocado, o Pink Floyd. Acompanhe o relator. Acompanha, isso aí. Então, a lista definitiva é: em quinto lugar, qualquer artista morto. Não morreu, né? Elvis não morreu, né? Não morreu, não morto. Qualquer artista não morto. Que não tá morto. Não morto. É o Walking Dead. Isso, Walking Dead na esquina da sua casa, no mercado. No mercado da sua rua. Aí temos em quarto lugar Pink Floyd contra Mágico de Oz, né? Em terceiro lugar temos Orson Welles.
Em segundo lugar, Stanley Kubrick com a sua Stanley Kubrick e a NASA, né, nas suas produções. E em primeiríssimo lugar, como sempre, Beatles, Paul is Dead, que não tá dead. Quer dizer, nas duas extremidades nós temos os opostos. Sim. Na primeira extremidade nós temos cara que morreram que não estão mortos. E em primeiro lugar nós temos um cara que morreu, mas tá vivo. Mas tá vivo. É isso aí, cara. Boa, senhores. Então, temos aí já a nossa lista. O pessoal o nosso editor vai colocar na tela para vocês também. E é isso aí. E aí, como toda semana, nós temos a pergunta do Fernandinho. O Fernandinho sempre vem com uma carta na sua manga com a sua pergunta auspiciosa, né? Então, bora lá, Fernandinho. Uma carta na manga é uma casca de banana. Porra, cara. Bora lá, Mudar o nome da sessão para Pegadinha do Fernandinho. Essa tem uma pergunta, mas é uma pergunta tem a ver, é simples, qual dessas vocês mais acreditam? Ou se tem alguma outra que aí vocês falam, porra, essa tem tudo pra ser verdade, essa teoria aqui. Não precisa estar na lista, é uma teoria aí que vocês acham que... Eu acho que a mais factível é do Kubrick, por incrível que pareça. Né? Factível entre aspas, né? Ela tá longe de ser verdade, na minha opinião, mas ela sei lá. Vai que o cara se vendeu para a NASA, os caras fizeram 7. O que eu quero te dizer é no seguinte contexto. Eu acho que a Courtney Love matou mesmo. Daria para fazer a ideia do Kubrick, se quisesse fazer, entendeu? Nesse sentido, é óbvio que eu não acredito nisso, mas eu acho que sei lá, talvez seja, não com esses detalhes que o Fernando passou aí, do número, que ele trocou o número para o número de milhas de distância da Terra para a Lua, isso aí, mas poderia ser feito, talvez, entendeu? É alguma coisa que poderia ser, né? Eu não acho que seja mais factível, mas eu acho que é o mais convincente. Esse da Lua. Até porque você pega uma merda de um telescópio, você vê a bandeira lá na porra da Lua. Tem jeito de você enxergar. Mas, cara, assim, principalmente gente mais velha, porra, tinha um vizinho do meu pai lá, ele realmente não acreditava que o homem chegou na Lua. Ele falou, que na Lua? Você é louco. Mas ó, eu concordo também, eu também ia falar isso, mas sabe o que é o foda dessa teoria? É assim, eu acho que tem um contexto político também por trás que é muito foda, assim, porque tem que pensar o seguinte, na época, os Estados Unidos ele tava realmente muito atrás da corrida espacial. Tanto é que os caras foram pegar lá os nazistas para poder construir foguete para eles. Tipo, é um fato, né? Projeto Manhattan. E assim, cara, eu realmente... Não, o Projeto Manhattan, bomba da bomba atômica. Mas tinha os nazistas bomba também, atômica tinha os nazistas também, mas... era também de propulsão. Sim, porque lá tinha o Von Braun, né? Tinha esses caras aí pra construir os foguetes. Era o pacotão. Agora, assim, eu acho que os caras tinham um plano B de falar assim, cara, deixa um set aqui pronto. Se der alguma merda, explodir, a gente corta aqui, põe uns caras aqui. Pra gente não passar vergonha. Entendeu? Eu acho que alguém pensou nisso. Algum tipo de um plano desses os caras tinham, porque, cara, quem que é o Kennedy, né? O Kennedy, sei lá, quando ele assume, ele fala, não, a gente vai pisar na Lua, caralho e tal. Os caras não tinham nem projeto ainda. Tanto você pesquisar, os caras perderam os blueprints lá do módulo lunar. Tem uns bagulho assim surreal, entendeu? Então tem assim, de novo. Só você assistiu Os Eleitos, você vê a quantidade de merda que deu. Então assim, de novo. Os caras estavam muito atrás. Sim, é uma teoria, né? Acho que, realmente os caras foram lá, não é isso. Mas assim, que é factível em certo ponto, né, cara? Tipo assim, não causaria surpresa. Exatamente, né? Porque você fala, não, e total, era corrida,
Era aquela Sim. disputa de quem tem mais arma, quem tem mais Exato, tecnologia. exato. É isso aí. Aí bota a porra do satélite, manda o Sim. cachorro, manda o humano. E aí o objetivo era a Lua. E, Exato. Sim. cara, a Guerra Fria era total em cima da Guerra Fria. É. Então, E assim, eu não duvido mesmo, não. Isso eu acho, assim, que os caras, um plano B eles tinham. Qual é, a gente não, talvez nunca saiba, mas... Vai que o Kubrick tava nessa história aí. Porra. Isso aí. Eu só acho que não ia dar certo porque ele ia deixar toda a equipe louca antes de... Não, ele ia... Esse é um ponto que escorrega. O próprio Kubrick, não, eu acho que não, jamais seria o cara ideal para fazer esse tipo de coisa, entendeu? É que assim, ó, é que assim, aí tem um lance que assim, a teoria surge um pouco porque ele fez o 2001. E ele realmente ele teve um consultor que era um cara da NASA. Não. Nada mais natural, Não, né? lógico, porque assim, e ele realmente, porra, na época o 2001 foi um filme revolucionário em questão, né, ele até inventou lá eu esqueci o nome lá, projeção, sei lá o que, pra fazer as cenas e o caralho. Então, assim, se você ligar os pontos nesse sentido, você fala, pô, esse é o cara que tinha... Não, era perfeito. Mas como... Esse filme é um marco. Você sabe que foi a primeira vez que apareceu tela plana? Sim. Não existia tecnologia, ninguém pensava. Inteligência artificial. Lógico, mas eu entendo o que o Marcão fala. É tipo você pegar. Hoje você pegar o Chris Nolan e falar, vamos ele se sujeitar a esse tipo de coisa. Não, mas não é isso. Fala assim, vamos filmar os caras entrando num buraco negro e falar, vamos, mas a gente vai ter que mandar os caras de verdade pra um buraco negro pra funcionar. Você fala, beleza, é isso, entendeu? É meio nesse nível, né, cara? Acho que era uma história pro Kubrick. Acho que até pela história de vida dele, por tudo não tem muito, não sei, não casa. Beleza, o que temos para hoje? Bom, senhores, mais alguma coisa a se falar aqui nesse episódio? Isso aí, galera. Wander, Fernandinho? Nada? Isso. Legal então que nem notei o tempo passar. Exatamente, o tempo passou rápido e um episódio relativamente longo. Beleza, senhores. Muito bom. Mais uma vez, muito bom. E deixa eu fazer os encerramentos aqui. Primeiro, agradecer quem nos assistiu até aqui. Mais uma vez, lembrar vocês dar o seu joinha, o seu compartilhamento, o seu like, ou tudo que você possa fazer pela gente nas mídias sociais. Nos ajuda muito, por favor, nos impulsione e fiquem com a gente para o próximo fim de semana. Agradecer o Fernando e também o Wander, muito obrigado, né? Valeu, senhores. Um prazer. Eu aqui marco, mas fazendo o encerramento do podcast The Tops. Valeu, galera. Até a próxima semana. Valeu. Falou. Valeu.